Começando mais um Raio X Econômico, meu nome é Renan Pierre e hoje eu estou aqui com o Sérgio Pinheiro Firpo. O Sérgio Firpo é professor titular da cátedra do Instituto Unibanco, no INSPER. Ele possui PhD em Economia pela Universidade da Califórnia de Berkeley. O Sérgio também é Elected Fellow da Econometric Society. Ele é Research Fellow do Institute for Study of Labor, o ISA, o Global Labor Organization e do Center for Evaluation Development. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renan. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá. O Sérgio, você saiu do mestrado fazendo coisas aplicadas lá com o PB, na PUC-Rio, né? E foi fazer econometria teórica em Berkeley. Como é que foi essa escolha de área de pesquisa? Você sentiu que precisava de um instrumental teórico para estudar desigualdade? Como é que surgiu isso? Foi bem natural, né? Eu saí da graduação querendo ser macroeconomista, aí eu cheguei no mestrado, eu fui trabalhar com o PB no segundo ano, né? Foi assistente de pesquisa dele no IPEA, e aí mudei meus interesses mudaram, comecei a me interessar mais por microeconomia, econometria, e quando eu fui para Berkeley sempre foi um lugar famoso por ser forte em microeconometria. Tem uma relação muito estreita com o departamento de estatística lá. Sempre teve, né, um número grande de estatísticos e de econometristas. Né? Então, Dan McFadden, um econometrista famoso, que ganhou o prêmio Nobel, ganhou durante o período que eu estava fazendo doutorado. E no departamento de estatística tinha uma longa tradição, né, também de estatísticos super, né, famosos que passaram por lá. Então foi um local que oferecia a oportunidade de me aprofundar em econometria mais teórica, mas vindo, né, de uma necessidade, né, de desenvolver modelos econométricos ou a teoria de modelos econométricos a partir de uma aplicação prática. Né? Então eu sempre me vi como um econometrista aplicado no sentido de que as coisas que eu trabalho, eu espero que sejam interessantes para econometristas, mas também e sobretudo para os não econometristas. Né? Então, essa migração, na verdade não foi migração, no fundo foi, eu continuei fazendo coisas aplicadas e tenho interesse, né, nas aplicações. Foi meio que natural, foi aproveitar ali onde eu estava, que tinha uma base forte, mas eu acabei trabalhando com o meu orientador principal do doutorado, foi o Guido Imbens, que é um econometrista aplicado, né, que tem muitos trabalhos teóricos, mas sempre também com essa ideia de pensar no problema aplicado para entender ou tentar formular uma teoria para ajudar a resolver esse problema inicial. Você acha que evoluiu bastante essa área de estudo sobre desigualdade? O nosso entendimento do que afeta ou não desigualdade mudou muito? Um tempo atrás eu dei uma lida no artigo do Kuznets, de 55, né, que tentava fazer uma primeira abordagem sobre desigualdade. Você via claramente que, naquela época, obviamente, faltava ferramental para ele para isso. Quer dizer, desde que você começou a estudar esse assunto, você acha que evoluiu muito a literatura? Claramente, né, assim, em várias frentes. Né? Primeiro, entender desigualdade como sendo um componente relevante dentro da literatura de bem-estar social, em que medida a sociedade, né, e aí pensada a partir de uma função de bem-estar social, tolera ou não, valoriza ou não desigualdade, qual tipo de desigualdade que é tolerável ou não, desigualdade de oportunidades, desigualdade de resultados. Né? Uma série de avanços foram feitos desde então, mas acho que também a parte de você medir essa desigualdade, né, e você tentar construir relações causais que possam explicar os determinantes da desigualdade, dos aumentos, das variações ao longo do tempo, também tem sido uma área muito importante que tem sido desenvolvida nos últimos anos também. Então, que é um pouco esse casamento entre
um instrumental mais de você entender relações de causalidade, né? Como é que eu consigo desenhar experimentos, ou como que a partir dos meus dados eu consigo isolar efeitos causais, mesmo quando esses dados não são dados experimentais, e aplicar isso para a evolução dessas medidas que não são que são medidas agregadas, né? Então não são medidas individuais, e portanto necessitam de uma certa oferece uma certa dificuldade de interpretação, né? Por que eu sei que a desigualdade, né, subiu ao longo do tempo e foi causada, por exemplo, por uma mudança nos retornos à experiência, nos retornos à educação? Foi causada, né, por aumentos do salário mínimo? Como é que a gente consegue identificar esses fatores que causaram essas mudanças, né, na desigualdade? Isso tem muito, assim, a gente consegue hoje falar um pouco mais sobre isso por conta dessa interseção que foi ficando cada vez mais ampla entre esses modelos causais e a literatura de bem-estar social. A literatura de microeconometria ou de avaliação de programas, ela cresceu muito no Brasil nos últimos anos. Talvez por causa de vocês que voltaram de fora, fizeram doutorado, talvez por causa da disponibilidade de base de dados, por causa da tecnologia. Essa literatura ainda tem lenha para queimar? Você acha que tem bastante coisa para avançar nela? Sim, essa é uma boa pergunta. Eu fiz, alguns anos atrás, eu e um grupo de ex-alunos do Ricardo Paz de Barros, do PB, nós fizemos uma homenagem a ele. Quem organizou foi o Daniel Santos, professor da FEA Ribeirão. E eu fiquei encarregado de cuidar um pouco dessa parte do impacto dele na microeconometria no Brasil. O IPB, quando voltou do doutorado no meio dos anos 80, ele veio com essas ferramentas, que eram ferramentas novas, né? Ele trabalhou com o Jim Heckman, que, né, acabou ganhando o prêmio Nobel junto com o Dan McFadden em 2000, e ele tem vários trabalhos com o Jim Heckman nesse período, mas ele aprendeu, né, tudo a usar essas ferramentas que ninguém usava aqui, né? Econometria no Brasil era econometria de séries de tempo até então. E tinha bastante a ver com duas coisas, né? Disponibilidade de bases de dados, como você falou, as bases de dados que a gente tinha disponível eram agregadas, três coisas. Essa é a primeira, né? Então, era econometria de séries de tempo, que tinha a ver com essas bases de dados teóricas que a gente tinha, né? Recursos computacionais, a gente não tinha recursos computacionais, né? Lembra que a gente estava, né, sob a lei da informática, a gente tinha dificuldade fazer de fazer processamento computacional intensivo em qualquer canto, em qualquer universidade. Não era em qualquer centro de pesquisa. Não era trivial. Então, tinha acesso à base de dados, né, que era difícil, recursos computacionais escassos, e tinha a questão do interesse, né, dos economistas até então, que era muito mais um interesse voltado para a macroeconomia do que para a microeconomia. A gente, né, tinha inflação, juros, baixo crescimento, uma série de problemas que são problemas que têm fundamentos micro, mas que, né, são problemas que você quiser pensar que voltados ali para o macroeconomista que consegue talvez, né, a partir de séries de tempo e das ferramentas de séries de tempo, ter respostas sobre questões que eram importantes para a economia brasileira na época. Né? Então, a vinda do PB, ou a volta do PB nos anos 80, né, e o período dele no IPEA, nos anos 90, foi um período em que ele conseguiu, primeiro, ter acesso aos dados do IBGE, né, diretamente ao servidor do IBGE, né, então ele conseguia rodar esses modelos microeconométricos, né, usando os dados do IBGE e os recursos né, computacionais do IBGE, né, sendo funcionário do IPEA, ele tinha acesso que outros pesquisadores não tinham, ele tinha um treino necessário para isso, e ao mesmo tempo, a partir de 94, quando a gente resolveu, né, vamos colocar assim, não integralmente, porque isso é algo que ainda nos assusta, né, mas quando a gente conseguiu domar, e usar aqui o jargão horrível de economista, o dragão da inflação, a gente conseguiu pensar em outros problemas. Né? Então, novos problemas foram sendo pensados para ser resolvidos pelos economistas. E aí você teve, sim, uma leva grande, sobretudo de
pessoas com formação em economia do trabalho, né? Aí, se eu for enumerar todos, eu vou acabar me esquecendo de vários, né? O próprio PB formou muita gente, né? Mas assim, gente na USP, gente na PUC do Rio, foram, né? E em outros departamentos do Brasil afora, né? Foram os principais líderes nesse momento, nesse processo de formar um grupo de pessoas com interesse em microeconometria e as suas aplicações. E que passava a responder, assim, para você entender a desigualdade, né, talvez você devesse entender de fato retornos à educação. Né? Então, a famosa tese do Langoni, ela foi resgatada, a tese dos anos 70, ela foi resgatada nesse período, no próprio PB, né, para você tentar entender como que o diferencial, né, de escolaridade ele consegue explicar boa parte, né, da desigualdade de renda no Brasil, em que medida a falta de investimentos em capital humano no período, né, assim, durante muitos anos, mas ficou claro o trade-off durante o período militar em que se investiu muito em capital físico, mas pouco em capital humano, como que isso acentuou a desigualdade na época, né, via aumento nos retornos à escolaridade. Então, foi um período que, de certa forma, muita gente estava debruçada sobre isso, mas, e tinha, né, foi ali um momento que muita gente começou a estudar, tinha interesse, né, na economia, entender diversos problemas, mas acho que isso se mantém. Né? A gente aumentou muito, né, o grupo de pesquisadores nessa linha, nessa área no Brasil, mas tem diversos outros problemas a serem enfrentados. Então, há 20 anos, as pessoas que trabalham com o economia do trabalho, seguindo uma tendência mundial, passaram também a se preocupar muito com questões relacionadas à economia da educação, né? Como que para você entender os retornos à escolaridade, eu preciso entender que tipo de escolaridade é essa, como que a qualidade da educação é relevante, não só a quantidade, né? Trabalhos mostrando que apenas quantidade, ou seja, número de pessoas com uma determinada quantidade de anos de escolaridade, isso é insuficiente para explicar variações nas taxas de crescimento entre os países, mas a qualidade da educação era importante também para explicar essas diferenças. Então, se passou a estudar, os economistas passaram a tentar entender muito sobre educação, e foi um grupo, né, vindo da economia do trabalho. Né? Mas tem uma série de outras frentes relevantes, super relevantes ainda, que tem pouca massa, se quiser pensar, em pequenas pessoas. Né? Na hora que você pensa em economia do setor público e todas as suas frentes, né? E aqui eu penso mais sobre tributação, né? Quantas pessoas trabalham hoje, né, economistas pensando em tributação no Brasil? Um número muito pequeno, né? Na hora que você compara com o número de advogados tributaristas. Né? Quando você pensa em alguma mudança na legislação tributária, né, você pouco vê economistas falando, você muito vê tributaristas, né, ou seja, juristas ou pessoas com formação em direito falando sobre o assunto. Né, quando a gente sabe que tem diversas implicações econômicas que podem ser testadas usando bases de dados desagregadas. Né? Isso a gente tem pouco. Né? Uma outra frente de microeconometria, né, é a organização industrial. Isso também foi meio que em paralelo, né, se desenvolvendo e com o retorno também de algumas pessoas treinadas no exterior. Isso foi sendo ampliado e, ao mesmo tempo, importante para toda a questão regulatória no Brasil. Se a gente não tivesse pessoal formado fora e também dentro, né, e aí, sobretudo o pessoal da USP, que formou bastante gente nessa 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 área, acho que a gente, né, teria agências e órgãos reguladores com deficiência de capital humano. A gente ainda, enfim, são áreas que cresceram. Então, organização industrial, economia do trabalho, comunicação, desenvolvimento econômico, economia do setor público, são áreas que ainda, por mais que tenha gente no Brasil trabalhando com isso, ainda são áreas de expansão. Tudo bem. Ô, Sérgio, em 2009,
o Heckman e Ursula escreveram um working paper, depois publicado no Journal of Econometrics, intitulado Comparing IV with Structure Models, What a Simple IV Can and Cannot Identify. Ou seja, fazendo críticas aos modelos de variáveis instrumentais, gerando a resposta seguida, logo imediata quase, do Imbens, que foi teu orientador, que é o Better Lat Than Nothing, quer dizer, melhor o lat do que nada, publicado depois no Journal of Economic Literature. Eu queria que você explicasse mais ou menos do que se trata essa discussão, se pudesse sintetizar o que é uma variável instrumental, e 11 anos depois, quem ganhou essa treta? Isso é uma discussão muito interessante, né? O título do artigo do Imbens, Better Latte Than Nothing, ou se você quiser pensar, né, o latte é uma sigla, que significa Local Average Linear Facts, né? Mas ele fez um joguinho de palavras ali, Better Late Than Never, né? Melhor, né, atrasado que nunca. Então, ele fez esse joguinho de palavras, Better Latte Than Nothing. Mas a ideia é a seguinte, né? O que Imbens, Engels e diversos outros advogam, né, Esther Duflo, né, e o pessoal do J. Paul, é a ideia de que você tem que talvez entender diversos fenômenos econômicos, não necessariamente fazendo suposições que não sejam testadas, ou que são, né, a partir de formas funcionais, né, sobre a forma como os indivíduos preferem ou tomam certas decisões, né? Então, formas funcionais sobre, né, preferências, portanto, função de atividade ou, né, no fundo, tomadas de decisão, se você quiser ser mais geral. Né? A agenda deles é o seguinte: olha, eu vou, no fundo, tentar desenhar experimentos que me permitam identificar essas reações e que eu posso depois ver o que de fato faz sentido dentro de modelos, né, de comportamento dos indivíduos ou das firmas. Mas você não parte do princípio de que você tem um verdadeiro modelo comportamental com os parâmetros muitas vezes calibrados, né, ou seja, pré-definidos, para você a partir dali fazer simulações sobre como os indivíduos se comportariam a partir de mudanças, né, em restrições políticas públicas. Tá? Então, enquanto Heckman, ele defende exatamente essa abordagem, né? Que para você entender o problema, você precisa ter uma modelagem estrutural, ou seja, você precisa definir claramente como os indivíduos, que função de utilidade eles maximizam, quais são as restrições, derivar as condições, né, de otimidade para você poder definir, por exemplo, trajetória de consumo, né, e outras variáveis que são variáveis resultantes desses modelos. Mas isso depende, sim, né, de uma certa parametrização prévia. Acho que o que saiu disso, no fundo, talvez uma combinação dessas duas ideias. Né? Então, o que você vê hoje assim, artigos sendo publicados em que você tem experimentos, até mesmo você tem variáveis instrumentais é só uma técnica, né, utilizada para você tentar gerar um pouco de variação exógena quando você tem, você quer explicar uma relação causal, você diz que, por exemplo, a educação determina salário, quando maior a educação, maior deve ser salário, você sabe que existem outros fatores, né, que explicam tanto a educação quanto o salário, e quando você não consegue observar esses fatores, por exemplo, habilidade, né, é algo que talvez afete a educação e salário ao mesmo tempo. Se você não consegue controlar a habilidade, muitas vezes você vai, né, dizer que, quando você observa educação e salário, né, para diversas pessoas, você vai ver, olha, essa correlação positiva que existe entre educação e salário, eu vou interpretar como sendo uma relação causal, quando muitas vezes não é. Então, o variável instrumental tenta, no exemplo que eu dei, isolar a parte da educação que não tem nada a ver com o que não é gerada, que não é correlacionada diretamente com a habilidade. Então, o que poderia fazer, gerar variações na educação para a habilidade? Então, as pessoas começaram a olhar, por exemplo, para
o mês de nascimento e usar as regras de entrada nas escolas. Dependendo do seu mês de nascimento e do lugar onde você nasceu, as regras de entrada nas escolas são diferentes. Isso vai fazer com que, possivelmente, você tenha mais ou menos anos de escolaridade se você resolve sair, né, da escola aos 16, 17 anos. Né? Você tem uma regra também de saída de escola, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem um número mínimo, né, uma idade mínima que você tem que ficar na escola. Então, né, os economistas exploraram muito essa variável instrumental, que é quando você entra, que mês que você nasceu, na verdade. Mas aí tem uma série de outras possibilidades, né? Como, por exemplo, distância, né? Ver como que a educação ensino superior afeta salário. Você pode usar distância, né, de faculdades de onde você mora, né? Sobre, né, essa premissa de que você não escolhe onde morar com base, né, na distância de ensino superior, mas sim, né, o que importa, né, para você são outros fatores. Perdão, você importa, assim, ensino superior importa onde você vai morar, mas isso não tem, afeta diretamente a sua renda futura, né? Então tem uma série de variáveis comentários que foram e têm sido utilizadas. Essa literatura ficou super, né, em voga nos anos 90. A parte de experimentos veio na sequência, né, na medida em que os experimentos, né, não eram suficientes, né, para você tentar entender, ou para você sempre tinha ali algum problema, né, estabelecer essa relação causal. Você sempre tinha que partir de alguma premissa não testada, mesmo com os instrumentos. Talvez elas fossem mais plausíveis do que no caso em que você tem apenas uma correlação e você interpreta isso como sendo causal, né? Mas você conseguia, de uma certa maneira, ser mais plausível, mas muitas vezes a tua história não era totalmente fechada, né? Então você passou a usar mais experimentos. Os experimentos têm certas dificuldades, né? Que muitas vezes eles são locais, você não tem como validar externamente os resultados. Quer dizer, eles só valem por Mas passou a uma ser algo realidade muito específica. usado, exatamente, para um contexto, né, muito contextualizado. Mas a variável instrumental também tem esse problema. Essa é a principal, talvez, crítica, né, do Heckman e de várias outras pessoas. Variáveis instrumentais, elas têm o uso de variáveis instrumentais, elas pressupõem que você está interessado num determinado parâmetro que não está definido previamente, estabelecido previamente, retorno à educação, né? Mas é o retorno à educação para aquelas pessoas que você consegue alterar o comportamento educacional ou de decisão de educação. Então, as variáveis instrumentais elas passam a ser, né, os definidores do parâmetro que você vai identificar, né? Então, eu vou identificar, né, nesse caso aqui, no meu exemplo, né, eu vou identificar o retorno à educação, do ensino superior, né, para pessoas que cumpririam uma regra, né, associada à distância da faculdade ao local onde eles vivem. Né? Se você mora longe, você não vai à faculdade; se você mora perto, você vai. Isso seria o que é ser cumpridor da regra. Então, esse parâmetro que você consegue identificar com o variável instrumental, ele, no fundo, ele é restrito para esse grupo. Então, isso é uma crítica, né, que tem a ver com, né, a validade externa, mas é a principal crítica, né, do Heckman como autor. Se você fosse capaz de ter um modelo, né, estabelece, né, para diferentes tipos de pessoas, né, o que você conseguiria estimar é algo que que valeria para outros contextos que não apenas aquele em que você tem à disposição uma certa variável instrumental. Quer dizer, então o LaTeX é uma forma de variável instrumental, a gente consegue Uhum. identificar uma boa validade interna, um efeito muito local. Então, como é que se a Uhum. gente tem esse problema de validade externa, como é que a gente constrói políticas públicas a partir dessas evidências? Quer dizer, a gente precisa de muitas evidências ou de vários experimentos, um para cada região? Como é que é isso? O LAT é um parâmetro que ele é definido a partir da variável instrumental usada para gerar essa variação exógena numa variável que você quer saber como que ela afeta uma outra. Então, por exemplo, salário, educação, você tem que ter
por exemplo, usar distância da faculdade ou meio de nascimento como variáveis instrumentais. Na educação, ele vai depender da variável instrumental que você utilizou. Então, isso gera, como você bem colocou, uma dificuldade que é fazer com que esses parâmetros estejam definidos em um contexto específico. Portanto, se você quiser entender qual é a relação entre duas variáveis, você talvez tenha que fazer diferentes experimentos ou usar diferentes variáveis instrumentais. Isso coloca uma dificuldade, porque você muitas vezes não tem os recursos necessários para isso, não tem acesso aos dados para fazer essas. Você quer pensar em identificação de um efeito causal. Primeiro, saber em que medida você tem uma metodologia adequada para ter alta validade interna, que é o que esses métodos como desenhos experimentais e baseados em desenhos experimentais e variáveis experimentais oferecem. Né? Você consegue, se o desenho for corretamente implementado, o desenho experimental, né? E sob certas premissas para as variáveis experimentais, você consegue inferir uma relação causal de maneira o que a gente chama de limpa. Né? Isso ajuda muito e é muito importante. Né? Se você quiser pensar que onde você quer alocar recursos públicos para desenho de políticas públicas, você quer ter certeza que o dinheiro que você está utilizando está gerando de fato o efeito que você imaginou que ele fosse gerar. Você não gostaria de ter um dinheiro público, né, que vem da arrecadação de impostos sendo usado em políticas ineficazes. Então, é muito importante que você tenha essa validação via ou algum experimento ou algum método que identifique mais limpamente essa relação causal. Por outro lado, eu entendo, né, a preocupação de que na hora que você universaliza um programa, né, você talvez não tenha estudado os efeitos desse programa, né, nas diferentes populações para que você vai começar a atingir agora com essa universalização. Né? Por isso que é importante você, muitas vezes, implementar as políticas em fases, para que você possa ir testando se essas políticas de fato são eficazes à medida que você alcança outras populações. Ou mesmo, né, dentro da mesma subpopulação, você aumenta o número de pessoas beneficiadas pela política. Eu vou insistir nesse ponto, quer dizer, hoje está na moda falar em política baseada em evidências, né? Mas ainda é pequena e restrita a cultura de avaliação de impacto das políticas públicas. Um tanto dá para entender, porque em geral é caro, muitas vezes não dá tempo de esperar os resultados. Mas você acha que essa cultura de avaliação vai pegar no Brasil? Eu acho que sim, porque é uma forma de você ser transparente, então tem muito a ver com, né, uma questão de accountability. Né? Como é que você presta contas para a sociedade da utilização do dinheiro público? Né? Então, você deveria ser capaz de mostrar que as políticas públicas que você escolheu financiar são políticas que geram o resultado, né, esperado. Né? Então, você declara qual o objetivo e depois você mede para ver se aquele resultado que você alcançou foi causado naquela política ou não. Então, acho incrivelmente importante que essa agenda ela seja usada como uma política de transparência. Mas eu entendo também que muitas vezes é muito difícil você fazer com que o formador de políticas use a avaliação de impacto para correção de rotas. Né? Tem toda a questão do timing político, que é muito difícil você, né, sincronizar. Né? Então, muitas vezes, as pessoas não estão interessadas em saber se aquilo causou ou não, porque isso pode ter consequências políticas, né, eleitorais. Então, às vezes, essas avaliações não são feitas, né, se depender, né, se não tiver algum órgão, né, que é com autonomia, né, para implantar essas avaliações, né, você incorre nesse problema de um conflito de interesse entre quem vai avaliar e o que vai ser avaliado. Né? Então, você precisa meio que definir a governança dessas avaliações para que isso possa ser utilizado como uma forma de controle da sociedade para o gasto e, ao mesmo tempo, correção de rotas, né, para o executor das políticas, e muitas vezes que é o próprio elaborador. Né? Então, acho que o que a gente tem é que difundir a cultura da avaliação de impacto
educando, né, as pessoas sobre o que significa, né, a avaliação de impacto. A avaliação e impacto são duas palavras que são usadas para diversas outras formas, né? Então, na literatura, né, em educação, a avaliação é como que você avalia se o aluno aprendeu ou não, por exemplo, né? Isso não é uma avaliação de impacto. Pode até ser uma avaliação de impacto, mas a gente usa a avaliação, né, como sendo, né, então, se você fala com o educador sobre avaliação de impacto, né, a avaliação é aqui saber se os meus alunos, né, estão aprendendo ou não. Então, É o tem os diversos tipos Saeb, de é avaliação. o Saresp, né? Exatamente. Isso. As avaliações, né, que podem ser formativas, somativas, diagnósticas, uma série de tipos de avaliação que não necessariamente são avaliações de impacto, né? Impacto, ao mesmo tempo, também é uma palavra que é usada, né, meio que para tudo, né? E agora, quando se fala em impacto social, né, você não está pensando, né, nessa impacto como sendo, né, a diferença entre o que aconteceu comigo, porque eu recebi essa, né, dado que eu recebi, fui beneficiário dessa política, e o que teria acontecido comigo caso eu não tivesse recebido essa política, né? Então, impacto, no fundo, é essa diferença, mas as pessoas não têm muito claro, né, na hora que vão abordar o tema, que é isso que você está atrás, né? Então, cada pessoa vai ter o seu impacto. Óbvio que você não consegue saber o impacto individual, porque se você recebeu o programa, eu não sei o que teria acontecido com você sem o programa, né? O que eu consigo, no fundo, é talvez tentar estimar a média na população do que foi esse impacto, né? E é por isso que a gente tem os diversos, né, métodos para isso. Mas acho que uma vez também que a gente, né, consiga difundir mais essa cultura, né, isso vai ficar mais fácil, talvez, de entender a relevância e também o próprio conceito. Legal. Ô Sérgio, você tem duas publicações na revista Econométrica, que é uma revista de grande prestígio, e uma série de outras publicações em journals de impacto. A quantidade de artigos produzidos hoje vem aumentando muito com o tempo, né? E está ficando cada vez mais difícil. A pergunta é exatamente essa: está ficando cada vez mais difícil ter publicações nesses journals mais relevantes? Como é que você acha que está a competição hoje na academia? Eu acho que esse assim, em economia, a gente tem lá né, os top 5, né, as 5 principais revistas, né, American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Study Econometrica. São as 5 revistas que são, né, consideradas as mais difíceis de você conseguir emplacar um artigo lá, né? Então, um limite, né? Então, à medida que o número de pesquisadores cresce no mundo, né, sobretudo depois, né, da ampliação que houve, né, das universidades na Ásia, sobretudo na China, ficou de fato mais competitivo, né? E a importância de outras revistas aumentou, revistas relativamente novas. Então, tem revistas publicadas, né? Tem a revista, tem o Kiwi, que é a Quantitative Economics, que é publicada pela própria Econometric Society, que publica Econométrica, né? A AEA, American Economic Association, passou a publicar uma série de outras revistas, né? Que são os AJs. Então, tem uma série de inovações que vieram para dar vazão a esse aumento do número de artigos submetidos a essas principais revistas. Então, sim, assim, o mundo acadêmico é muito competitivo, né? Isso sempre, acho que já lá atrás sempre foi, e se for olhar, talvez tivesse um número menor de revistas também, né? Então, o número de revistas foi crescendo. Agora, assim, eu não conheço, eu nunca parei para ver nenhum estudo que olhasse para o número de artigos submetidos, né, e número de revistas, né, no total, para ver como é que está um pouco a oferta e demanda, né, para ver. Isso eu nunca parei para ver. Mas eu imagino que essa reação dessas associações, como a Economic Society e a AEA, seja, no fundo, expansão, né, desses outlets, ou seja, onde você vai conseguir publicar por conta desse aumento
da oferta de artigos, né? Então, acho que, não sei se é mais competitivo do que algum tempo atrás, né? Sei que é incrivelmente competitivo. Talvez o fato da gente dar um prestígio muito grande para essas cinco, talvez tenha tornado essas cinco de fato, né? Entrar lá mais difícil do que costumava ser. Que tipo de desvantagem um pesquisador tem para fazer pesquisa no Brasil e para conseguir emplacar publicações nesses lugares? E você acha que com a pandemia e os seminários tendo se tornado tudo online, a gente ficou um pouco mais próximo dos centros de pesquisa americanos? Como é que você vê essa questão? Não, acho, você tem um ponto que a gente, agora com o seminário sendo, né, a gente conseguindo assistir a seminários de pesquisadores de ponta em toda parte do mundo, isso ajuda a difusão do conhecimento. A internet, por si só, já ajudou muito, né, acesso aos trabalhos ainda em andamento, né, os famosos working papers que ainda não foram publicados, né, mas que passaram a ficar disponíveis nas páginas dos pesquisadores, né, em diversos repositórios. A gente tem acesso, né, a esses trabalhos que ainda não são artigo porque ainda não passaram, né, no processo de análise de pares, né. Esse processo, muitas vezes, a economia toma tempo. A nossa possibilidade de saber o que está acontecendo em termos, né, de fronteira na academia já existia, tá? E o que eu acho que agora a gente está vendo ali, talvez uma etapa anterior, que ainda, às vezes, o working paper não está nem pronto, né? E a gente está vendo que era apresentar o que talvez ajude um pouco também até a você entender melhor o que a pessoa fez, né? E é menos custoso você ficar 1 hora e meia num seminário, né? Se for uma coisa que te interessa muito, do que tentar ler em detalhes o paper ali, né? Você aprende com as perguntas dos outros e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter ainda o problema seguinte: esses seminários, por mais que abertos que eles sejam para você assistir, você ainda está no modo passivo, né? Acho que são raros aqueles em que você tem permissão para intervir, fazer perguntas, né? Até porque senão ficaria muito difícil, né, que o autor completasse, né, o que tem que fazer. Tem que apresentar em 1 hora, 1 hora e meia um artigo. Uma coisa é você fazer isso para 20 pessoas te interrompendo, outra coisa é você fazer isso para 200 pessoas te interrompendo. Então, o que eu entendo é que esses cenários, na verdade, eles têm diferentes acessos, né? Então, se você quiser assistir um seminário desses, você consegue, mas talvez você não consiga falar. Talvez você consiga escrever ali uma pergunta, mas, enfim, acho que ajuda muito, né? Agora, outra dificuldade que a gente daqui, né, não só do Brasil, mas fora do circuito acadêmico de ponta tem, é acesso a, não ao que é produzido, mas à atenção do que a gente faz pelos principais pesquisadores. Na hora que, né, você consegue, né, atrair interesse no que você faz de um pesquisador de renome, isso te ajuda muito, né, a que você tenha, você consiga publicar, ou porque ele é editor, ou porque ele vai ser possivelmente um parecerista, ou porque te deu dicas importantes de como reescrever né, o teu trabalho de uma maneira que seja bem sucedido na profissão. Então, se você está exposto, se apresenta em seminários, né, se você não está ali no passivo, né, assistindo, mas você está apresentando, isso te dá aumenta muito a probabilidade de você ser bem sucedido na publicação, né? Agora, isso a gente não vai resolver dessa forma. Então, a tecnologia não necessariamente resolveu, né? Essas pessoas que são tipicamente convidadas para esses seminários fazem parte do circuito mais fechado. Assim, a gente, né, vários pesquisadores brasileiros conseguem, assim, apresentar, mas não com ainda assim é muito restrito, né? Então, eu não diria que a gente tem acesso, que a gente ainda enfrenta essa dificuldade na questão de atrair a atenção dos pesquisadores. De certa forma, né,
às vezes faz sentido para eles, né? Como eles vão alocar o tempo deles, né? Se eles forem ler e assistir seminários de todo mundo que no mundo inteiro tem, que tem trabalhado em determinados temas, né? O cara para de fazer o trabalho dele e vai só prestar atenção no que os outros têm feito. De certa forma, você faz isso quando você é editor, né? E você recebe uma submissão, mas muitas vezes você, né, tem um processo chamado desk rejection, né? Que você rejeita o trabalho de maneira imediata. Então, o que você faz, você vai dar uma... O editor vê, lê, né, muitas vezes com atenção ou não, né, mas não procede, né, com o processo editorial, né, não dá encaminhamento ao processo editorial porque ele acha que a chance do artigo ser publicado naquela revista é muito pequena. Você acha Mas assim, a que... gente tem o famoso affiliation bias, né? Só terminar aqui, tem o famoso affiliation bias, né? E, assim, sobretudo para o pesquisador mais júnior, que não teve acesso a esse circuito durante a formação, é muito mais difícil. O cara saber, né, ele vai usar, tem alguma forma de discriminação estatística, né, em que você, como ele não tem informação de todos os membros, né, do grupo lá, então eu não sei muito bem como é que a qualidade da pesquisa feita, né, por uma determinada universidade no Brasil, né? Ele tem lá, né, uma média daquilo lá, ele já ouviu falar, conhece alguns trabalhos, mas ele, né, não conhece. Em compensação, ele sabe muito bem quem são os pesquisadores que tem Princeton, Harvard, MIT, Chicago. Então, isso ajuda o cara, né, a meio, até mesmo nesse processo de desk rejection. Tá? Então, tem isso que afeta. Né? Esse affiliation bias é algo importante, sim, para dar uma camada mais gera uma dificuldade na capacidade de publicar. E, por fim, a gente tem que dizer que assim, a qualidade que a gente produz aqui é inferior ao que é produzido nas principais universidades americanas. Né? A gente tem produzido com uma quantidade relevante, mas assim, uma série de razões explicam a gente ainda não ter o mesmo nível, né, de qualidade de publicação ou dos artigos que a gente produz que o que é feito lá. Então, tem algo que não é só affiliation bias ou dificuldade a atrair atenção, né? Sim, a qualidade mais baixa do que a gente produz comparado ao que é feito lá fora, nas principais universidades. Né? Não de maneira, né, não é para qualquer universidade, né? Mas nas principais top 30, em média, a gente está abaixo. Sim. Quando você começou a trabalhar no seu artigo, que foi a sua primeira publicação na Econométrica, de 2007, Efficient Parametric Estimation of Quantile Treatment Effects, você já sabia que você tinha uma noção que isso era publicável numa top 5? Como é que é esse processo? Quer dizer, eu sei que isso aqui é de interesse de um público-alvo grande, isso pode ter, ou não, ou tem um fator de, entre muitas aspas aqui, tá, sorte, do tipo, essa vez entrou. Como é que é esse processo? Não, acho que tem uma questão de sorte, claro. Né? Não dá para dizer que, assim, muitas vezes, o editor que está lá é o editor mais alinhado, né, com o tipo de pesquisa que você faz, conhece mais, quer promover esse tipo de pesquisa, né, tem uma agenda. Né? Então, isso não sei se é sorte, mas né, Uhum. como não foi você que colocou o editor lá, né, de certa forma é sorte para você. Né? Então, tem isso é relevante, né, sem dúvida. Mas acho que o, o, com relação acho que quando você pensa em publicar numa revista top, quando você começa um projeto, você tem mais ou menos a noção, né, do que tem, do que é capaz de entrar numa top ou não. Né? Porque você lê literatura, você vê o que é publicado ali. Né? Então você tem uma noção mais ou menos da qualidade da tua contribuição. Algo que você está escrevendo um artigo que é muito parecido com algo que foi publicado lá, né? Você pode ter certeza que a chance de você conseguir publicar é pequena, porque alguém já fez exatamente, né, o artigo que você está só mudando em uma coisa marginalmente. Então,
Então não é assim, né? Então aquele ruim, poxa, eu quero colar e eu não é, exatamente porque você veio depois e porque você não publicou, né? Mas acho que tem um ponto de você meio que ter uma régua ali da qualidade e da inovação da tua contribuição, né? Então você sabe mais ou menos se tem chance ou não, né? Mas enfim, é um processo muito competitivo, então assim, muitas vezes você não consegue publicar. Então, para esses que eu consegui submeter, que eu consegui publicar, teve vários outros que eu tentei que eu não consegui, né? Que bateram lá e que voltaram, né? Então, esse processo é normal, né? Mas acho que na hora que você começa a escrever, você tenta, né? Você tem gente que meio que delimita, né, qual o envolvimento com projetos, né, de pesquisa. Eu, em geral, eu participo de vários projetos de pesquisa que não são necessariamente projetos que vão emplacar top 5, mas que são de meu interesse, né? E, enfim, então, eu não faço esse filtro para aquilo que tem chance de ser uma revista top ou não. Eu faço filtro daquilo que é meu interesse e vou tentar, né, gerar algo de qualidade para que seja publicado top. Uhum. Tá, eu vou fazer uma última pergunta. A gente estava falando de desigualdade aqui no começo da conversa. Você tem um working paper que está submetido, que é o Aging Poorly, Accounting for Decline in Earnings Inequality in Brazil, 1995 a 2012, com Francisco Ferreira e o Julian Messina. Nesse working paper, você trata da queda da desigualdade nesse período, que foi bastante expressiva. E, se eu não me engano, se não falar na memória, um dos Uhum. componentes na decomposição que impacta mais é o mercado de trabalho, né? E a gente observou, depois desse período, quer dizer, a partir de 2015, quando a economia piora e os empregos vão embora, a gente observou uma piora da desigualdade. O que eu queria te perguntar, assim, conjecturando aqui de maneira geral, o mercado de trabalho é o principal motor da desigualdade no Brasil? Nesse trabalho a gente não faz essa decomposição para ver qual o papel do mercado de trabalho. A gente tem, né, apresenta uma evolução do coeficiente de Gini usando a renda familiar per capita e usando a renda do trabalho, né? Aí você vê que tem uma evolução ao longo do tempo muito parecida, sendo que a do mercado de trabalho, a da renda do trabalho, ela é menor do que a da renda a desigualdade total, né? Porque tem outros fatores que afetam, né, a desigualdade também. Mas ele é um dos principais, se não o maior determinante, sim, da desigualdade total, porque na hora que você vê, né, como que esse movimento, né, da desigualdade, você vê claramente que o que está, né, sendo relevante são variações no mercado de trabalho, sobretudo, né, o que acontece com o salário mínimo, o que acontece com o retorno à educação, o que acontece com o retorno à experiência, o que aconteceu com retornos, né, a características não produtivas, como, né, raça, cor e gênero, como que isso, caindo ao longo do tempo, também ajudou para reduzir a desigualdade. Então, tem diversos fatores que operam dentro do mercado de trabalho para ampliar ou reduzir a desigualdade. Tem outras fontes de renda que são importantes para, né, no cômputo total. Então, renda, né, que não é derivada do trabalho, como, por exemplo, aluguel, aplicações financeiras, né, são rendas que você obtém, né, em geral, quem está na ponta, né, no topo da distribuição, né, e quando há variação, né, nessas rendas, você também consegue afetar a desigualdade de renda entre as pessoas. Mas o que explica a maior parte da variação ao longo do tempo a desigualdade da renda do trabalho. Essa, sim, é afetada né, pelas instituições, né? Então, a forma como você determina o salário mínimo, né? Se você tem regulações trabalhistas, regras trabalhistas ou não, se você regulamenta sindicatos ou não, instituições do mercado de trabalho, né? O papel da justiça do trabalho,
né? Essas coisas são fatores relevantes para explicar renda do trabalho e, portanto, desigualdade. Né? E tem outras características que têm a ver com investimentos feitos, né, pelas famílias, pelas pessoas em educação, né, principalmente, e a forma como as firmas pagam pessoas, né, com diferentes características, sejam elas produtivas ou não. Então, a combinação desses fatores que explicam a forma como as pessoas são remuneradas e a dispersão da remuneração entre elas, que é o que afeta a desigualdade. Excelente. Bom, quero agradecer o Sérgio. O Sérgio foi meu orientador de doutorado. Fiquei 10 anos aí aprendendo todo dia com ele e continuo aprendendo depois de tudo isso ainda. Sérgio, obrigado. Isso, prazer, né? Boa sorte na sua nova trajetória como youtuber. Valeu. Pessoal, Raio-X Econômico tem toda semana, trazendo um convidado para falar sobre economia. Os vídeos saem às terças e às quartas e a versão na íntegra sai na quinta. O projeto ainda não tem monetização, então para ajudar você pode compartilhar o vídeo, pode se inscrever no canal, pode curtir e deixar seu comentário. Valeu, até uma próxima.